Boa noite, igreja. Amém. Acabou já nesse momento, um momento gostoso, né? Em que nós podemos adorar o Senhor com música, com cânticos, com palmas. Eu sou suspeito em dizer, mas esse é um dos momentos preferidos meus no culto. Só que o culto não é para mim, né? O culto deve ser praticado por mim, né? Mas ele não é para mim. Mas praticando o culto, em todo culto em que eu pratico, essa é uma das horas que eu mais gosto. Eu acredito que você também. Até por um dos motivos que eu sempre falo, né? Que eu entendo e eu compreendo que a música que Deus habita no meio dos louvores e que o louvor é uma via de mão dupla, onde nós adoramos a Deus, onde nós ministramos no coração de Deus e Ele ministra no nosso coração através do seu Espírito Santo. Então, é um momento que eu gosto muito. E eu tenho certeza que Deus tem um carinho muito grande por esse momento também, até porque a gente consegue ver, desde os tempos antigos, a música sendo usada por Deus, o Espírito Santo de Deus sendo ministrado na vida das pessoas e através de outras pessoas, para abençoar redundantemente 3 vezes outras pessoas. O Espírito Santo de Deus ministrava através da vida de Davi, na vida de Saul. Os levitas, que não eram só músicos, né? A gente tende a achar que levita era somente músico, mas não. Os levitas, até uma curiosidade, né? Quando as tribos foram divididas, a tribo de Levi não recebeu nem um pedacinho de terra para ela, né? Porque ela teria que, o seu lugar seria trabalhar no templo, o seu lugar seria servir, tanto com música, como com a preparação do culto, como com a organização do culto. E nós vamos até falar um pouquinho, referir, na verdade, não comentar sobre o assunto, mas nós vamos tocar sobre a tribo de Levi, que a tribo de Levi tinha um lugar especial no meio do povo de Deus, né? Mas o louvor, a música, esses dias eu estava lendo, acho que eu estava lendo um livro, alguma coisa, um documentário, não sei, e estava falando sobre os músicos e falando sobre o tangedor. Eu acho que é o profeta Samuel, que a palavra de Deus diz que quando o profeta Samuel foi chamado para orar por uma determinada situação, ele falou assim: me chame primeiro um tangedor e mande ele tanger uma música, ou seja, me chame um músico primeiro e me mande ele tocar um instrumento e tocar uma música, porque o Espírito Santo não vai agir sem que antes um tangedor toque o seu instrumento. E a palavra de Deus diz que aquele músico veio e pegou o seu instrumento e começou a tocar. E quando ele começou a tocar e ministrar a Deus, o Espírito Santo de Deus começou a falar através de Samuel. E ali ele ministrou e abençoou todo aquele lugar. Então a música, ela traz uma preparação, um ambiente especial para o povo de Deus e para a ministração do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Eu tento sempre extrair, entregar a Deus, mas extrair também de Deus o máximo desse tempo, quando nós estamos na presença dEle. E são nesses momentos de adoração e de louvor a Deus, onde eu consigo ouvir mais da sua voz e ser ministrado por Ele. Que Deus possa estar nos abençoando como igreja, uma igreja adoradora, porque desde que eu sou adolescente nessa igreja, eu sempre vejo a Igreja Batista Nova Jerusalém como uma igreja adoradora. E o sonho do meu coração sempre é ter uma igreja adoradora. E eu sei que o sonho do coração de Deus é ter filhos que o adoram em espírito e em verdade. E essa igreja é uma igreja adoradora. Então que o Espírito Santo de Deus continue sempre ministrando em nossas vidas, através da música, através da sua palavra. Nesse tempo, nesse momento, agora eu quero falar com você sobre servindo a Deus em espírito e em verdade. E o que é servir a Deus em espírito e em verdade? Talvez não se tenha uma definição específica, única, direta e absoluta sobre o que é servir a Deus em espírito e em verdade. Mas nós vamos tentar compreender, entender um pouco o que é servir a Deus em espírito e em verdade. Antes de eu entrar
na palavra realmente sobre servir a Deus em espírito e em verdade, eu quero trazer para você um tempo lá atrás, onde não se falava em servir a Deus em espírito e em verdade, onde não se tinha liberdade de adorar a Deus e servir a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós temos liberdade, há alguns anos a igreja tem tido liberdade, mas há muito tempo, ainda existe em alguns determinados lugares, mas há muito tempo a própria religião, o próprio povo de Deus vivia preso, algemado às leis, à letra, porque a lei e a letra impedia o mover de Deus no meio da sua igreja e no meio do seu povo. Então eu quero começar essa palavra mostrando para você um pouco da dificuldade que se tinha antigamente, onde tudo era acusação, onde tudo era jogar o dedo na cara, onde tudo é errou apedreja, onde tudo é errou mata. Mas a graça de Deus veio para substituir tudo isso. Eu quero começar mostrando um pouquinho para você sobre essas leis que se tinham nessas épocas, mas eu quero terminar falando para você sobre a graça de Deus e sobre o poder do Espírito Santo de Deus sobre a lei, a vitória de Jesus sobre a lei. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a lei de Talião. A lei de Talião é uma coisa muito antiga, muito antes dos 10 mandamentos. A gente ouve muito falar dos 10 mandamentos. Eu sei que você já ouviu falar em Abraão, que Abraão veio lá da sua terra de Ur, né, da sua terra, da sua parentela, um povo idólatra, e ele foi chamado para sair da sua parentela e ir para um lugar onde Deus ia enviá-lo. Mas antes ainda dele, havia um povo que morava naquele lugar, e lá naquele povo, existia essa lei de Talião. Lá é o começo de tudo, né? Os estudiosos dizem que lá, na chamada Mesopotâmia, né, é o começo do mundo. Alguns dizem que lá era onde era o jardim do Éden, e de lá veio Abraão, que saiu da sua parentela, e o povo hebreu, né, inclusive hebreu significa aquele povo que vem de trás dos rios, né? Então eles estavam entre 2 rios, eu não vou lembrar o nome, é rio Eufrate e o Tigre. Obrigado, Clodoaldo. Eram 2 rios e o povo ficava no meio daquele rio. Era um deserto no meio de 2 rios. E eles saíram de lá. Eu imagino que quando eles vinham ali rumo a Egito, rumo aos lugares onde Deus mandou Abraão ir, talvez o povo olhou e falou: tá vindo o pessoal do outro lado do rio, né? Na língua deles, talvez eles tivessem falado: lá vem o povo hebreu. Isso significa hebreu, né? Aqueles que vêm depois do rio, porque eles moravam lá. Mas lá naquele lugar, muito antes de Abraão, ainda existia um povo lá. E lá existia essa lei do Talião. E essa lei do Talião, ela era, a gente ouve falar sobre ela lá em Levítico, e um pouco mais para frente, acho que em Deuteronômio, também fala sobre aquele termo que a gente ouve muito falar, olho por olho, dente por dente. Vem dessa lei do Talião lá atrás, eu não sei quantos 1000 anos é isso. Não estudei para tanto, não sei quantos 1000 anos é isso. Mas de lá veio essa lei, olho por olho, dente por dente. Se o filho bateu no pai ou na mãe, você corta a mão dele. Se alguém matou uma outra pessoa, a pessoa pode... Não, a que morreu não vai conseguir. Mas o parente daquela pessoa pode ir lá e matar aquela outra pessoa. Simplesmente assim. Não tem um juiz para ir lá e medir e ver. Não, mas matou por quê? Legítima defesa. Não, matou. É olho por olho, dente por dente. E não tinha ninguém para contestar nada. Essa era a lei do Talião. Lá em Levítico fala sobre isso. Em Êxodo 21, 24 também fala, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Chutou, chuta também. Mordeu, morde. Bateu, bate. Matou, mata. E tá kits, né? Tamo kits. Aí Jesus vem e fala assim: se alguém te ferir a face, né? Dê a outra face. É difícil, né? Aí se alguém te bater numa face, dê a outra, dê o outro lado, né? Mas embora essa lei ela fosse considerada naquele tempo lá, aliás, embora ela fosse considerada para nós um absurdo, né? O cara matar, eu vou matar. Fala bem verdade, às vezes a gente ouve muito disso, e às vezes no coração da gente, né? Ah, mas um crente está falando isso. Você nunca teve vontade de ver uma determinada coisa acontecer na vida de uma outra pessoa? Alguém matou e abusou e fez isso e fez aquilo, e você teve no desejo, no coração de que aquela pessoa tinha que morrer.
Eu já tive, né? Não sei, não me julgue por isso. Mas na realidade a gente olha, para e fala assim, não é isso que Deus quer. Isso é há milhares de anos atrás, olho por olho, dente por dente. Até no nosso coração, às vezes a gente planta isso, a gente abre a boca para falar num momento de raiva. Talvez algumas pessoas cultivam isso no coração, aí acontecem essas coisas, essas desgraças. Mas era assim. Naquele tempo, essa lei era normal, era tudo comum. Hoje a gente olha, era um absurdo, mas era um avanço para a sociedade na época. Senão o cara saía matando, matei, roubei, peguei, tudo é meu, né? Não, era um avanço essa lei. Matou? Pode matar, não tem problema, não vai julgar, não vai acontecer nada. Mas depois dessa lei, eu acredito até que tiveram algumas leis no meio do caminho. Mas aí um tempo mais lá à frente, veio uma lei chamada a Lei de Hammurabi. Essa lei ela veio para ser a base da lei dos judeus. Os 10 mandamentos, eles estão mais ou menos, aliás, minto, os 10 mandamentos não, mas as leis dos hebreus, né, as 260 leis que eles seguem, elas têm base nesse código de Hammurabi. A nossa lei, a nossa Constituição, eu acredito que a maioria, se não todos os países democráticos, eles partem dessa base também. Ela vem lá de trás, né, dessa lei de Hammurabi. Melhoradas ou pioradas, não sei, mas as bases são praticamente daí. Tirando os países ditadores, você vai ver uma Coreia, que o Ximbiling lá não me escute, mas você vê uma Coreia do Norte, aí não tem lei, né? Ele segue a lei dele, né? É a lei dele e não tem. Mas quando se tem uma Constituição e se tem uma lei escrita, é mais ou menos essas leis. E aí, depois de muito tempo, né, vem Moisés, onde Deus separa Moisés lá do seu povo. E eu não sei porque me veio uma música na cabeça quando eu falei de Moisés. Alguém sabe qual é? Não? A Miriam, Moisés não vai morrer. Aí veio Moisés e... Nossa, vocês estão me fazendo distrair. Não, fui eu que me distraí. Aí veio Moisés, trazido por Deus para guiar o povo no Egito. E quando Moisés sobe ao monte lá, falar com Deus, ele desce do monte depois de muito tempo com a tábua dos 10 mandamentos. Mais uma lei. Mais uma lei simples, são 10 mandamentos, né? Ama o seu Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçará a mulher do próximo, essas coisas. E eu sempre falo que quando a gente olha os 10 mandamentos, ele é meio básico para a gente cumprir, para entender, porque é simplesmente relacionamento, né? Ame o seu Deus acima de todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo, não cobice a mulher do outro, não roube, não mata, não diga falsos testemunhos. É coisa que a gente sabe, né? Mas é coisa que a gente faz todo dia, né? Todo dia, um levanta mal o testemunho do outro, o outro, nossa, eu queria ter aquilo ali. E sempre acontece em todo lugar, né? Um rouba aqui, o outro rouba ali. O homem vive fazendo isso. Mas enfim, veio Moisés com essas leis. E aí, a partir dessas leis, o povo judeu, o hebreu, a religião judaica construiu mais algumas leis, né? Chegaram a centenas de leis. Eu não conheço as leis deles, mas a gente conhece algumas que estão na Bíblia, né? Aí são as leis as 10 festas, as festas que ele tem, né? As festas dos pães asmos. Tem as festas do... O que mais? Tem todas as festas que a gente conhece aí. E várias outras leis. E os levitas, eles eram os homens também que olhavam para essa lei cuidando do templo, da ordem do templo. Então eram leis que o homem e a gente até hoje, a gente vem seguindo leis, ouvindo leis. E a lei ela vem para quê? No geralzão, a gente olha para a lei, a gente fala assim, nossa, a lei é boa, né? Paulo fala isso, né? A lei é ruim, por acaso? Não, a lei é boa, né? Só que a lei veio para acusar. A lei não veio para fazer mais nenhuma coisa a não ser acusar. Hoje nós ainda temos advogados, temos juízes, né? Mas antigamente não tinha advogado e juiz não. Era aquilo ali, ó. A lei está escrito isso, não vai medir, não vai precisar ver se é mais ou menos isso, se é mais ou menos aquilo. Não tem essa de diminuir pena, aumentar pena, não. Pecou, mata mesmo, pecou, apedreja, e era desse jeito. São as leis principais que a gente conhece. Aí, chega o Novo Testamento, chega Jesus.
João Batista começa a batizar, os seus discípulos vêm, e ele fala assim: depois de mim virá um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de atar as suas sandálias, nem de amarrar as suas sandálias. Daqui a pouco ele olha, ó, está vindo ele aí. Aí Jesus vem, se batiza, vem o Espírito Santo sobre ele. Ó, essa parte eu acho espetacular. Jesus vem, se batiza, e quando ele está se batizando, o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre ele. Jesus é batizado com o Espírito Santo quando ele está sendo batizado nas águas. Nós compreendemos e nós entendemos que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus estava aqui na terra vivendo como nós, ele estava 100% homem. Não pense você que quando Jesus estava aqui, quando ele fazia milagres, quando ele fazia alguma coisa, ele falava: opa, agora eu vou ser Deus, agora eu vou ser homem, agora eu vou ser Deus. Não foi isso que ele fez. Ele foi 100% homem. E sendo 100% homem, Jesus veio, cumpriu a lei. Ele não desobedeceu a lei, ele cumpriu a lei. E a Bíblia diz que ele, cumprindo a lei, ele foi fiel até a sua morte. Por cumprir a lei, ele foi morto, mesmo cumprindo a lei. Mas porque ele cumpriu a lei e porque ele foi fiel até a morte, ele nos deu o direito de não mais sermos subjugados por essa lei, de não mais sermos acusados simplesmente por essa lei. Mas ele veio para derramar graça sobre nós. Ele veio para ministrar graça sobre o seu povo. O que Jesus fez para vencer a lei? Ele cumpriu a lei. Ninguém tinha nada para acusar Jesus, de nada. Ninguém tinha condição de dizer: ele falou isso, ele fez aquilo outro, por isso ele tem que ser morto, né? Tanto que Pilatos falou: eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. Preferiu ouvir a voz do povo que falava: mata Jesus e liberta Barrabás. Mas ele não teve coragem de dizer: mata, porque ele é um impostor, porque ele é um falso. Ele falou: eu lavo as minhas mãos do corpo desse inocente. Mas se vocês querem, que ele seja crucificado então. Ele foi morto por isso, por causa do pecado do homem, por causa dos nossos pecados. Aí quando Jesus vem e morre pelos meus pecados e pelos seus pecados, ele traz com essa morte, mas principalmente com a sua ressurreição, e nos dá o direito à salvação, e nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos os seus filhos, através da morte de Jesus na cruz. E Jesus prometeu aos seus discípulos, antes de morrer: é preciso que eu vá. Eu pedirei ao Pai que Ele vos enviará um outro Consolador. Mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, esse Consolador não virá. E hoje esse Consolador está conosco, ministrando ao nosso coração e testificando ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Por essa graça, não mais através da lei, mas através da graça. Romanos 7, versículo 6 diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora que nós estamos libertos da lei, agora que o povo, Paulo está dizendo ao povo: agora que vocês estão libertos da lei, agora que Cristo veio, cumpriu a lei, morreu e ressuscitou, e te chama de irmão, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Agora você tem que servir a Deus com aquilo a quem Ele te dá, aquela condição que Ele te dá de servir, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. A novidade do espírito, a Bíblia diz: apresentai os vossos corpos como sacrifícios santos, vivos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que racionalmente nós possamos adorar a Deus e servi-lo em espírito e em verdade. Nós somos convidados a servir a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Quando se fala em caducidade da lei, que palavrinha feia, mas é o que ela parece que está dizendo mesmo. Ela caduca. Caducidade é algo que caduca. A lei caduca, e a lei caducou.
Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, a lei caducou. Ah, não preciso mais cumprir a lei? Precisa. O problema é que ficou um pouquinho pior, né? Porque agora nós temos que fazer por amor, não por obrigação. Eu tenho que querer fazer. Tanto que Jesus, às vezes, quando as pessoas falam, né? Ah, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, a lei manda 70 vezes 7. Jesus fala, não, aliás, eu tenho que perdoar 7 vezes por dia, o que o cara fez comigo? Não, agora é 70 vezes 7. Por quê? Porque tem que vir do coração, tem que ser um desejo de perdoar. Não é porque a lei manda, não é por medo, não é para não morrer. Mas é porque agora você tem Cristo no coração, o Espírito Santo de Deus está no seu coração e você quer fazer a vontade dEle. Então você busca a perdoar até 70 vezes 7, amém? É difícil, né? Falar a verdade, a gente não busca perdoar 70 vezes 7, né? A gente tenta uma vez, tenta duas, né? Aí você chuta o balde, né? Mas é isso que Jesus diz, e isso não é em tom de acusação, tá? Eu estou falando porque nós somos humanos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao nosso coração sempre. Sabe por que a gente às vezes se sente mal na falta do perdão? Muitas vezes é porque a gente simplesmente, na carne, a gente fica carregando aquela mágoa e aquela amargura, mas às vezes é o Espírito Santo de Deus que está ali falando, vai lá perdoar. Você não vai conseguir pôr a cabeça no travesseiro e viver a sua vida tranquila, porque você precisa perdoar. É algo tão bobo, é algo tão simples. É simplesmente pelo seu ego que você não vai perdoar. Mas o Espírito Santo diz aos filhos de Deus, vai e perdoa, 70 vezes 7 se for preciso. Vamos colocar em uma hora só, vai ter que ser mais de uma hora, mais de uma vez por minuto, né? É difícil, vai. Perdoa, errou, perdoa, errou, perdoa, é muito tempo. Mas é isso que Deus quer. Não mais na caducidade da lei. Foi feito a primeira lei lá que a gente falou do Talião, depois foi feito o Código de Hammurabi, depois foram feitas lá as leis, baseado também no Código de Hammurabi, a lei dos gregos e dos romanos lá, e tudo caducou. As nossas leis, elas vão sendo transformadas. Há quanto tempo a gente ouve dizer que a Constituição brasileira precisa ser mudada? Porque já caducou. Tem coisa que está no nosso Código brasileiro que não cabe mais hoje onde a gente vive. Tem coisa que tem que ser mudada, né? Há quem diga que a Bíblia tem que ser mudada, aí eu já discordo, né? Mas a lei caduca. A Bíblia diz que a lei mata, a letra mata. E quando a palavra de Deus diz que a lei mata, a letra mata, ela está falando justamente da lei. Ela não está falando de estudar, tá? Se você não quer estudar porque a Bíblia diz que a letra mata, não é isso que a Bíblia está falando não, tá? Ah, porque o cara estudou demais, agora não acredita em Deus. Porque o cara virou filósofo, não acredita em Deus. Estudou psicologia, não acredita em Deus, né? Não é isso que a Bíblia está falando. Quando ele fala que a letra mata, ela não está falando de estudar. Ela está falando da lei. Porque as pessoas, elas viviam em prol de cumprir a letra, a lei. Mas agora nós temos que aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. E como que nós vamos servir a Deus em espírito e em verdade? Como eu falei dos 10 mandamentos, né? O que mais Deus espera de nós é que nós o amemos sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que o que mais Deus espera da gente, se a gente for olhar o Sermão do Monte inteiro, Deus está falando de relacionamento, de como viver, de como o homem se tratar. Se a gente olhar os 10 mandamentos, Deus está falando de como a gente deve viver, de como a gente deve se tratar. E ninguém vai precisar falar para ninguém, você está errado, meu filho, porque a gente vai seguir tudo isso. Isso é o Espírito Santo de Deus que nos constrange a viver dessa forma. Tá, mas o que essas leis, o que tudo isso tem a ver com servir a Deus em espírito e em verdade? É que nós somos pessoas. E como pessoas, assim como um motor de um carro, que as peças estão muito juntas, próximas, e são de ferro, você precisa colocar um óleo para lubrificar as peças, porque quando o motor trabalha junto ali, se não tiver óleo, as peças vão se corroer com o atrito que tem.
Nós como pessoas que estamos sempre juntos, e eu creio que nós fomos criados para viver em comunidade, não fomos criados para viver sozinho. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele viu todos os bichinhos, que nem diz o pastor Cláudio Duarte, né? O vaquinho com a vaquinha, o ovelhinho com a ovelhinha, e ele viu o homem sozinho e falou, não é bom que ele fique só, né? Vou fazer uma companheira para ele. Fez Eva para Adão. E depois ele disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Então a gente foi feito para viver em comunidade. As peças do carro foram feitas para trabalhar juntas, grudadinhas, mas elas precisam de um óleo para lubrificar elas, senão elas vão se desgastar e vai dar problema, o carro vai parar. Nós como seres humanos, nós fomos criados para viver juntinhos também. Um junto com o outro, não um em cima do outro, não um querendo ser mais que o outro, não um querendo ter mais poder, ter voz mais ativa que o outro, mas para viver junto, em comunidade. Comunidade nos leva à compreensão de algo em comum, né? Comunidade, algo em comum. Todos nós vivemos em comunidade. Mas como nós somos pessoas, às vezes acontece assim como o carro, às vezes a gente esquece de completar ou trocar o óleo, esquece de colocar água no radiador e dá ruim. Às vezes na vida da gente é assim também, né? Às vezes a gente vai deixando o óleo do Espírito um pouquinho do lado, e daí a gente está muito tempo junto, muito tempo trabalhando junto, e vai tendo atrito, aí as peças começam a se desgastar. Aí a gente começa um querer dar uma retadinha no outro, o cara falou uma coisa, nem falou com intenção de nada, o outro achou que foi uma indireta, às vezes o outro achou que foi indireta, o outro já fala, não, foi direta mesmo, né? É o ser humano, a gente é assim. Mas a gente precisa ser lubrificado a todo dia. Agora, essa semana aconteceu algo no grupo do Ministério de Louvor, né, no nosso grupo de WhatsApp, que eu fiquei muito feliz. E daí eu até fiz um comentário, né? Eu falei assim, no meio dessa rasgação de seda aí, eu não me contive e precisei falar algumas coisas. Porque o Bruno, né, acho que era o Bruno que deveria ministrar o louvor domingo passado, mas aí o Bruno começou a ficar ruim no meio da semana e tosse, e ele ligou para mim no meio da semana, Ney, você pode dirigir o louvor no meu lugar? Falei, Bruno, estou em São Paulo, não consigo, vou tentar cavalo. Não estava nem conseguindo falar, coitado. Em cima da hora, isso aí foi o quê? Sei lá, quinta-feira? Sexta-feira, para ensaiar no sábado, se desse, né, para cantar no domingo. E o pior, né, eram músicas de homem para uma mulher cantar, então tem que trocar todas as músicas. Falta água às vezes, né? Mas não faltou. Falta óleo, mas não faltou. Gente, eu vou falar para vocês, às vezes é ruim quando acontece. Todo mundo, é ruim. Alguém chega para você em cima do laço e fala assim, faz tal coisa para mim, é para amanhã. Gente, se não tiver óleo no meio ali, é ruim. A gente precisa do óleo. E daí eu vi que a Val comentou depois, né? Gente, foi muito bom o ensaio, foi muito bom o louvor, eu agradeço porque eu vi que as pessoas ouviram o kit, ouviram as músicas, e os músicos não sei o que, e eu fui ouvindo, eu lendo aquilo ali, eu falei, olha só que bênção, né? Aí que eu fui lá com aquela conversa ali, né? Daí mais alguém, eu não lembro quem mais fez um comentário, acho que a Andréia fez mais um comentário, quem? O Bruno agradeceu também e tal. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Porque, sabe, porque geralmente o ser humano, alguém pode cantar no meu lugar? Eu não vou, não posso, meu é semana que vem, Não estou falando que geralmente acontece com a gente, né? Mas o ser humano é desse jeito, né? Tem escala para quê? Vai ficar com gripe hoje? Deixa a gripe para outra semana, né? Mas a hora que eu li aquilo ali, eu falei, nossa, gente, que gostoso. Daí no final da minha escrita lá, eu falei assim, a gente precisa mais disso. É gostoso. Então o que isso tem a ver com servir a Deus em espírito e em verdade? Quando a gente serve a Deus em espírito e em verdade, quando a gente busca servir a Deus em espírito e em verdade, quando a gente deixa o Espírito Santo ministrar na vida da gente, quando a gente está preparado para que as coisas venham e a gente tem a sabedoria para encarar aquela coisa, aquela situação, através do Espírito Santo, as coisas fluem. E eu falei, nossa, que gostoso. O ser humano precisa disso, a igreja precisa disso.
Então uma das formas que eu posso servir a Deus em espírito e em verdade, é amar o meu irmão igual a mim. Puxa vida, o Bruno ficou ruim, estava doente, não dava para vir, e se ele viesse ainda, ele poderia, se tivesse com Covid, não sei se estava positivo, então, positivo, agora está negativo, né? Então, positivo, está negativo, tá? Positivo pela sua resposta. Ele poderia vir e ainda contaminar mais gente, né? Aí a Val fala assim, eu não vou porque não está na minha escala. O Bruno, então tá bom, eu vou ficar sem máscara e vou contaminar meio mundo lá dentro, né? O ser humano é desse jeito, né? Poderia ser assim? Não estou dizendo, o Bruno não ia fazer isso, mas o coração da gente leva a gente a pensar o mal. A Josiane, ultimamente, ela tem me corrigido muito. Ela fala assim, Ney, você desconfia de todo mundo. Eu falo, Josiane, mas se eu for confiar em todo mundo, eu vou me lascar toda hora, né? Eu tenho que dar uma desconfiadinha também, né? Aí agora que ela está começando a falar isso, eu estou vendo que realmente eu estou desconfiando de todo... Tô, Nata? Ó, a Nata concordando comigo? Eu tenho que confiar um pouco nos outros. É lógico que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser, né, astuto como a serpente, né? Mas não precisa ser serpente toda hora também, né? Então assim, são coisas e maneiras que a gente pode servir a Deus em espírito e verdade. Eu posso, de repente, a Val poderia até falar assim, pensar no coração dela, ai, vai ser difícil, né, em cima da hora. Não, Bruno, mas eu vou sim, eu vou. Até porque, gente, eu sempre falo, o sentimento da gente, a palavra de Deus diz que não é errado eu cair em tentação, eu ser tentado não é errado, o errado é eu cair na tentação, é eu ceder à tentação. Jesus foi tentado por várias vezes, mas ele não cedeu a nenhuma delas. Então o erro não está em ser tentado, o erro está em ceder à tentação. Então não existe lei ou não existe condenação para quando alguém me pede alguma coisa e eu lá no meu íntimo eu não tenho vontade de fazer, mas eu abro a minha boca e vou e falo, faço. Ah, você está sendo falso, né? Não, ele pediu para eu fazer, não perguntou se eu quero, né? Não é bem assim, tão grosso, estúpido. Mas é verdade, eu sempre uso esse exemplo quando eu falo de Jesus. Quando Jesus foi no Monte das Oliveiras orar, ele olhou para Deus e falou, Paizinho, se possível passe de mim esse cálice, né? Eu não quero morrer, mas contudo seja feita a sua vontade. O desejo do coração dele não era morrer. Jesus, como eu falei, ele era 100% homem, e 100% homem ele suou sangue, misturou água, sangue que saiu dele, porque ele estava com medo, porque ele não queria. Se ele quisesse, ele não estaria com medo. Se ele quisesse, ele não suaria sangue. Se ele quisesse, quando ele estava na cruz, ele não diria, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então ele não queria, mas ele foi e fez. E a palavra de Deus também tem um texto que fala de um pai que pede para um filho ir e fazer uma coisa, e o filho vai lá bonzinho, né? Pai, deixa que eu faço, vou fazer tudo. E ele não vai e não faz. Aí ele pede para o outro e fala, pai, eu não estou afim de fazer, não vou fazer não. Aí o pai sai, quando ele volta o filho fez. E nessa parábola Jesus pergunta, qual foi o filho que obedeceu e qual foi o melhor filho nessa história? Foi o que falou que não ia fazer, mas fez. Então o desejo do nosso coração é ruim, é ruim. A gente tem que lutar contra os desejos do nosso coração. Se fosse possível a gente saber a 5 milésimos de segundo o que a gente ia pensar daqui a pouco, para a gente bloquear o pensamento, mas não é possível. A gente vai pensar, a gente vai ter desejos e a gente vai ter sentimentos, mas a gente não pode deixar que esses sentimentos se aflorem e saiam para fora e sejam praticados por nós. Isso é fazer a vontade de Deus, e isso é servir a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos servir a Deus com alegria também. Outro aspecto de quem serve a Deus em espírito e em verdade é servir com alegria. Salmo 100, versículo 1, 5 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelha do seu pasto, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura, de geração em geração. Servir ao Senhor com alegria, entrai pelos seus átrios com cânticos, com louvor, com adoração. Talvez você não queira, mas entre.
Talvez você não queira vir na igreja, mas venha. Eu não sei você, mas muitas vezes eu não quis vir na igreja. Algumas dessas vezes eu não vim. E eu fiquei em casa, eu falei, me arrependi, podia ter ido. Mas muitas vezes eu não quis vir na igreja, e eu vim. E quando eu vim, quando acabou o culto, eu falei, graças a Deus, porque eu vim. Porque eu saí abençoado. E eu dou graças a Deus por você que está aqui. Talvez você tenha lutado e falado assim, não estou afim de hoje. Mas você veio. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai abençoar a sua vida porque você veio. E você vai sair daqui diferente da forma que você veio. Amém? Então nós temos que entrar na presença de Deus com alegria. Quem serve a Deus em espírito tem consciência de que estar na sua presença é a melhor coisa que pode acontecer com Ele. Estar na presença de Deus é motivo de alegria e satisfação. Estar na presença de Deus é libertador. É só Ele que nos liberta. A palavra de Deus diz, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós temos liberdade. Ele é libertador, Ele nos liberta. E foi isso que Ele fez com o seu povo lá, libertando o seu povo das leis, para que eles pudessem viver um novo tempo. Outro aspecto de quem serve a Deus em espírito e em verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o versículo que eu falei, o primeiro mandamento. Inclusive, foi perguntado para Jesus lá no Novo Testamento, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. O segundo é semelhante ao primeiro, Os dois são praticamente a mesma coisa, ele disse. Se é que tem um mandamento maior que o outro, se é que tem valores diferentes nos mandamentos, ame a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como você se ama. Faça para o teu próximo o que você quer fazer para você. Gaste com o teu próximo o que você gostaria de gastar com você. Dê ao seu próximo o que você gostaria de receber. Como amar a Deus verdadeiramente, então? Se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, é reconhecer que Ele é Criador e Senhor de tudo e de todos, e da sua vida. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o dono de tudo, que tudo está sob o seu domínio, é uma das formas que nós temos, uma das muitas formas que nós temos, de amar a Deus sobre todas as coisas, e de amar a Deus verdadeiramente, e demonstrar esse nosso amor por Ele. Salmos 19:1 diz, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaías 40:22 diz assim, Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Cadê os terraplanistas, Até a Bíblia diz aqui sobre o círculo da terra. Cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que se estende os céus como a cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Lembra lá daquela tenda que Moisés fez lá no deserto para a habitação de Deus? A palavra de Deus está dizendo que a terra, que nós, esse monte, bilhões de homens e mulheres que existem no planeta, são para Ele como gafanhotos. E que o céu é simplesmente uma tenda que Ele desenrola, e às vezes Ele está atrás, e às vezes Ele está na frente, às vezes Ele se mostra a nós, às vezes não. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, todo o povo ficava lá fora esperando para ver o que Deus iria falar através de Moisés. E hoje, agora nós ouvimos a palavra de Deus dizer que os céus, onde o seu olho alcança, é uma cortininha onde Deus está escondido atrás dela. É muito mais do que onde o nosso olho alcança, A gente viu algumas pregações atrás que a gente falou aqui sobre a Via Láctea e outras constelações, até onde, montando fotos sobre fotos dos telescópios mais potentes do mundo, o homem conseguiu ver algumas Via Lácteas por aí, algumas constelações, planetas e cometas, e não conseguiu definir até onde acaba esse universo, até onde vai esse universo. Mas isso é uma cortininha onde Deus está atrás dela, e nós somos como gafanhotos perto da sua grandeza. João 1:1-3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que existe, nada do que você consegue ver, sentir, tocar foi feito.
tudo foi feito por Ele. Outro aspecto de quem quer amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Deus em espírito e em verdade, é confessar os seus pecados a Ele. O Filho de Deus foi salvo, foi perdoado, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, mas se engana quem pensa que Jesus morreu uma vez e agora todos os nossos pecados serão perdoados automaticamente. Não é assim. Nós precisamos confessar os pecados. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer sobre a face da terra. Então constantemente nós precisamos olhar para Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos ser justificados pelo perdão de Deus através da morte de Cristo. Todos nós pecamos. Pecamos no passado e todos nós pecamos constantemente no presente e pecaremos, mas devemos pedir perdão e nos arrepender sempre. Se Deus é santo e não coabita com nenhum pecado, devo eu, através da cruz de Cristo, eliminar toda e qualquer raiz de pecado que há dentro de mim, reconhecendo-os, confessando-os a Deus, arrependido, e assim abandoná-los. Reconhecendo-os, eu tenho que buscar qual é o meu pecado, eu tenho que reconhecer o meu pecado, eu tenho que identificar o meu pecado, dar um nome a esse pecado, ou ele já tem um nome, e através desse nome que ele é chamado, eu confessar ele ao Senhor, confessando a Deus, arrependido, e depois disso abandonar. É uma das formas em que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. É uma das maneiras que todo aquele que ama a Deus acima de todas as coisas pode servir a Deus em espírito e em verdade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a quantidade deles, a mão do Senhor jamais vai estar estendida para que Ele não possa abrir para você. E o seu ouvido jamais vai estar tapado para que Ele não possa ouvir o seu pedido de perdão. E Ele sempre está disposto a te perdoar. 3. Reconheça que Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Nós precisamos, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos entender e reconhecer que Jesus Cristo, o seu Filho, é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum mediador existe mais entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Quando Cristo estava com Deus, quando Cristo estava aqui como homem, Ele estava com Deus, nos reconciliando a Deus. Ele veio com o propósito de nos reconciliar com Deus. Por isso nós precisamos entender, compreender, reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Mas apesar dos nossos pecados, Ele não nos puniu por nenhum deles, mediante a sua graça. 4, nós devemos ter consciência de que Deus realmente nos perdoou os pecados, mesmo que eles sejam muitos. Às vezes a gente pede perdão a Deus, às vezes a gente chama uma pessoa para conversar com ela e abrir o coração, a gente se arrepende, a gente pede perdão, a pessoa ora com a gente vai embora e o coração está pesado. Você precisa, quando você pedir perdão a Deus, quando você abrir o seu coração para alguém e pedir perdão, você precisa ter consciência, ter a certeza de que realmente Deus perdoou todos os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para fazer isso. Lucas 7, 41, de 43 a 47, diz assim, 7, 41 e depois 43 e 47. 2 homens deviam um certo credor, um lhes devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou as dívidas de ambos. Qual deles o amará mais? Perguntou Jesus. Simão respondeu: suponho que aquele que perdoa a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus.
Portanto eu vos digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa história é aquela história daquela mulher pecadora. A Bíblia trata ela como uma mulher pecadora, que Jesus estava na casa de uns homens conversando com eles, e aquela mulher pecadora chegou na casa e lavou os pés de Jesus com óleo, perfume caro, enxugou os seus pés com o cabelo. E eles estavam falando que não, mas não pode, como é que você vai amar uma mulher dessa, como é que você vai perdoar, como é que você vai... Aí Jesus chega e fala, quem ama, quem mais é perdoado, mais ama. Sabe quando você tem uma dívida pequenininha, você deve R$1 pro cara. Esse dia eu fui na mercearia, a gente fez a nossa célula lá, um churrasco de despedida, e daí ia faltar uma coca e mais um pãozinho de alho básico. Eu fui na mercearia do lado lá buscar, né? Mas eu, na rua de casa, né, na casa do Fabiano, eu estava sem carteira. Eu falei, vou lá na mercearia e vou pedir para pendurar no prego lá. Fui lá e a menina, não, claro, pode pôr lá, pode pegar. Acho que passou mais de mês, eu fui lá na mercearia, falei, misericórdia, esqueci de te pagar. Pagar o quê? Falei, lembra que eu vim pegar uma coca e um pão de alho? Nem lembro. Mas daí eu fui lá, paguei, beleza. Agora imagine se você deve 10 mil para alguém, a pessoa olha para você e fala assim, imagine se a moça fala para mim, você não precisa me pagar isso aí. Agora imagine se eu devo 10 mil para alguém e não tenho condição de pagar. Aquela pessoa olha para mim e fala, não, Ney, esquenta a cabeça não, se preocupe. Isso é de irmão para irmão. Assim, até não é certo, a gente tem que amar todos de maneira igual, mas no nosso coração humano, quem que eu vou amar mais? Teoricamente eu vou amar mais o cara que me deu 10 mil. A reciprocidade vai ser maior com ele. Ou se a reciprocidade for igual, né, se a reciprocidade for igual, porque acho que recíproca quer dizer que é a mesma coisa, né, vai e vem. Então o de 10 eu vou amar mais, eu vou abençoar mais, porque ele me perdoou 10 mil, o outro me perdoou uma coca e um pão de alho, aí eu devolvo uma coca e um pão de alho para ela, né? Foi o que Jesus fez, ele olhou para aquela mulher e falou, perdoados estão os seus pecados, porque você me amou muito. Mas vocês que me seguem, vocês que seguem todas as leis, vocês que observam todos os mandamentos, eu estou aqui há quanto tempo com vocês? Vocês não me deram um ósculo santo, não me cumprimentaram, vocês não lavaram os meus pés, vocês não me deram de comer, mas essa pecadora que veio aqui, já me lavou os pés, ela já me beijou o rosto, ela me enxugou os pés com os cabelos, por isso perdoados estão os seus pecados. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Só existe o orgulho que pode impedir que os nossos pecados sejam perdoados. Quando nós achamos que nós compreendemos a lei e a Bíblia e somos mais crentes do que os outros e achamos que não precisamos pedir perdão por isso. Aí a coisa fica apertada, a coisa fica feia. Lembra do texto que Jesus disse para aqueles homens sobre jejuar? Marcos 2, 18 a 22 diz assim, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento podem por acaso fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. O que esse perdão de Jesus, o que o perdão com aquela mulher, o que ela lavar os pés de Jesus tem a ver com tudo isso? O jejum muitas vezes ele era utilizado, tem até hoje vários aspectos do jejum. E aparentemente, quando essa pergunta foi feita para Jesus, os discípulos de João Batista, eles estavam jejuando porque eles estavam tristes, porque João estava preso. Aí eles perguntaram para Jesus, mas por que nós, os discípulos de João Batista, e os discípulos lá dos outros homens lá, dos fariseus lá, dos doutores da lei, eles jejuam sempre, e os seus discípulos não precisam jejuar? Olha a sabedoria de Jesus. Como eles estavam tristes porque João Batista estava preso, eles estavam jejuando e provavelmente, com quase certeza, orando, intercedendo a Deus pela vida de João Batista. Porque ele, ou seja, o noivo,
não estavam com os convidados, porque João Batista não estava com seus discípulos, por isso eles jejuavam. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou: mas eles não precisam, porque o noivo está na festa ainda. Eu estou com eles, e se eu estou com eles, eles não precisam jejuar, eles não precisam se entristecer por isso. Mas vai vir um dia em que eu não vou estar com eles, aí eles vão precisar jejuar. Aí a gente começa a ver os homens de Deus jejuando, porque daí Jesus já não estava mais. O jejum é utilizado então em vários contextos. Colocar o jejum à luz do primeiro e do segundo mandamento dado pelo Senhor, convém fazer uma distinção entre Israel e a igreja. Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento, que guardava o cumprimento da promessa acerca da vinda do Messias e da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então o povo de Israel lá no Antigo Testamento, eles estavam aguardando, e até hoje eles estão aguardando o Messias, o Salvador que vai vir para libertar o povo. No Novo Testamento, a igreja, nós somos essa noiva, que estamos aguardando, não agora o nosso Messias como nosso Salvador, porque Ele veio, morreu na cruz e nós já estamos salvos através dEle, pela fé e por essa graça. Mas agora nós aguardamos a sua segunda vinda, onde será aquele casamento perfeito, onde o noivo virá. Por isso nós também hoje jejuamos e oramos, não com tristeza mais, porque nós sabemos onde Ele está, não sabemos quando virá, mas nós sabemos que Ele virá. Nós não sabemos onde Ele está. Então nós estamos aguardando o Cristo, que em glória Ele virá. Certa feita, Jesus disse algo que demonstrou ser o jejum uma prática necessária até a sua volta. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão com tudo que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Por que é importante então observar essa distinção do jejum lá no Velho Testamento do povo hebreu e da igreja após Cristo? O eterno propósito do Espírito Santo é nos levar para Jesus Cristo como sua eterna e imaculada noiva. Nós precisamos amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos servir a Deus em espírito e em verdade. E hoje no Novo Testamento, depois que Jesus morreu, e Ele falou aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, um outro Consolador. E quando a Bíblia fala um outro Consolador, eu vi uma observação que eu achei interessante. Quando fala o outro, significa que é semelhante àquele, né? A gente não fala assim, você está andando de moto e fala: vou comprar uma outra bicicleta, e compra uma moto. Ou você fala: vou comprar uma bicicleta, ou fala: vou comprar uma outra moto, porque você vai continuar com uma moto, então é uma outra moto. E Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. Jesus, quando o homem estava aqui para consolar os homens, para consolar os seus discípulos, mas Ele rogou ao Pai e Ele enviou um outro Consolador, um semelhante a Ele, para estar conosco, o Espírito Santo de Deus, que hoje habita no meio do seu povo. E a intenção do Espírito Santo de Deus é conduzir essa igreja, assim como Jesus conduziu os seus discípulos durante os 3 anos que Ele viveu, a viver a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo, o outro Consolador, semelhante ao que Cristo fazia, hoje Ele faz, levando a igreja, no propósito de levar a igreja a se purificar, a se santificar, para se encontrar com o noivo que virá. Na parábola das 10 virgens, a gente vê que elas foram levadas para uma casa e 5 virgens tinham bastante óleo nas suas lamparinas, e 5 não tinham, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Até que quando as 5 imprudentes se tocaram que estava perto da hora do noivo chegar, elas correram para as outras e falaram: empresta um pouquinho de óleo, porque o nosso óleo acabou. Vai procurar, minha filha. A hora que o noivo chegar, eu quero estar aqui com a lâmpada acesa. Vocês que se virem. Como está
a sua lâmpada, igreja? Como está o seu óleo? Buscando a Deus e amando sobre todas as coisas, nós podemos servir em espírito e em verdade. Amando o próximo como a nós mesmos, nós podemos servir a Deus em espírito e em verdade. Recebendo a Cristo como nosso Senhor, e entendendo e aceitando e declarando que Ele é o Senhor e Deus da minha vida, nós podemos amá-lo acima de todas as coisas e servir a Deus em espírito e em verdade. E deixando que o Espírito Santo de Deus ministre na minha vida, no meu coração, e sendo guiado, e como eu gosto daquele tema que nós vivemos há dois anos atrás na igreja, sendo guiados pelo Espírito Santo. Aquele tema acho que tinha que ser eterno, ou pelo menos enquanto a gente vivesse, que nós deveríamos ser sempre guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Que você seja sempre guiado pelo Espírito Santo. O eterno propósito do Espírito Santo é nos levar para Jesus Cristo, como uma noiva, como a sua eterna e imaculada noiva, sem sujeira, sem mancha, sem marca. O Espírito Santo veio habitar em você e em mim para te selar, para nos selar, para santificar, para fortalecer e para nos preparar para encontrar com Cristo. Tudo que vem do Espírito Santo foi enviado ao mundo para preparar uma noiva para um casamento com Cristo. E agora eu quero falar com você sobre um relacionamento que teve no Velho Testamento, e você vai conseguir identificar o mover do Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz hoje na igreja, nesse texto lá atrás. Gênesis 24, Abraão enviou seu servo mais velho Eliezer para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. O que tem a ver com o Espírito Santo isso? Abraão enviou o seu servo mais velho Eliezer para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. Olha só o que isso tem a ver. O nome Eliezer significa poderoso, divino auxiliador. Poderoso e divino auxiliador significa o nome Eliezer. E ele foi chamado por Abraão para encontrar uma noiva para o seu filho. Ele foi, naquele tempo, um tipo de Espírito Santo, usado por Abraão para encontrar uma noiva, preparar uma noiva para o seu filho. E tão certo como esse poderoso auxiliador trouxe Rebeca para apresentá-la como uma noiva a Isaque, assim o Espírito Santo não vai falhar em trazer uma noiva para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não falha em te levar a Cristo como uma noiva sem mancha e sem marca. Mas não depende somente do Espírito Santo, depende de mim e depende de você. Não dependia somente de Eliezer, dependia de Rebeca olhar e falar: eu acho que isso é de Deus, eu vou sim. E se a Rebeca falasse: não vou não te conheço, você acha que é assim? Vem na minha casa, vem na casa do meu pai e perguntar: sou amigo do fulano, quero levar sua filha para casar com o cara. Rebeca, e se Rebeca falasse que não vou? Você pode falar: eu não quero, mas o Espírito Santo está chamando. Você vem? Você quer ser preparado como uma noiva pura, como uma noiva imaculada, como uma noiva sem mancha, como uma noiva em que o noivo vai olhar e vai falar assim: ó minha amada, você me dá prazer. Não pense você nem um minuto sequer que você escolheu Jesus Cristo, porque foi Ele que te escolheu. Não pense nem um minuto que você escolheu a Deus, ou escolheu aceitar Jesus Cristo, porque Ele que te escolheu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você era um estranho, você era um estrangeiro. Deus escolheu você. João 15 diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Sabe, talvez você olhe algumas coisas e fale assim: nossa, está fácil ser crente. Presta atenção, o que você está fazendo. Não estou falando, o mundo tem que te odiar, mas Jesus te escolheu. E Ele diz: por isso o mundo te odeia. Às vezes a gente vai ser odiado quando a gente optar por fazer a vontade de Deus, por a gente escolher andar no caminho estreito.
por a gente escolher fazer o que o Espírito Santo nos direcionar a fazer, a gente vai ser odiado, a gente vai ser chamado de louco. Essa semana eu não posto muito, eu não escrevo muitas coisas no Facebook rebatendo algumas escritas, mas eu vi um testemunho essa semana de um rapaz, ele falando que ele encontrou Jesus e tal, e ele buscava sempre experiências com Deus, e isso e aquilo, até que um dia ele orou no quarto, e ele disse que sentiu o amor de Deus de forma tremenda, e ele entendeu que Jesus amou ele, e ele vive para amar Jesus e para amar Deus. Aí alguém comentou lá assim: isso me parece uma crise existencial. Eu falei: vou ver quem é. Olhei lá, o cara era filósofo. Eu não me contive, né? Eu não gosto muito de falar, porque os caras andam a querer xingar, né? Eu falei: eu respeito a sua filosofia, né? Respeito você como pessoa, mas isso não me parece uma crise existencial. Aí é lógico que eu fui pesquisar o que é crise existencial. Aí a crise existencial diz que a pessoa tem uma grande dificuldade de se compreender, e ela se sente mal, ela se sente triste, e ela não aceita as coisas, ela fica muito raivosa e ofensiva, e nada está bom para ela. Eu olhei e falei: caramba, mas o testemunho do cara, o cara está feliz, ele descobriu o sentido da vida, agora ele descobriu que Deus ama ele, agora ele quer viver para amar a Deus. Eu falei: isso é totalmente ao contrário do que a filosofia diz que é a crise existencial. Eu falei: eu respeito a sua filosofia. Daí eu falei assim: cada homem está encharcado na água que ele mergulha. Eu falei assim: eu prefiro mergulhar na água que corre do trono de Deus. Se você quer mergulhar, não falei isso, né? Mas se você quer se mergulhar na sua filosofia, se mergulhe. E a gente vai estar encharcado onde a gente se mergulha. Se a gente se mergulha das coisas boas, a gente vai estar encharcado de coisas boas. Se a gente se mergulha nas coisas ruins, a gente vai estar encharcado de coisas ruins. E o Espírito Santo de Deus, que ele é simbolizado entre um de vários símbolos dele, é água. E ela é apresentada, acho que em Ezequiel, como água que corre do trono de Deus. E onde essa água passa, ela forma um rio. E onde esse rio passa, chamado de rio purificador, as águas vão enchendo aquele lugar. E as árvores em torno da margem do rio vão crescendo e dando frutos todos ao seu tempo. E os peixes que tem naquela água são grandes, são muito grandes. Eu prefiro me encharcar nessa água. E o Espírito Santo de Deus, que se apresenta nesse texto como essa água, ele está dentro de você, e ele fala assim: eu quero fluir, eu quero te lavar mais, eu quero te preparar para a vinda do Cordeiro, porque esse dia vai chegar, esteja você vivo ou esteja você morto, esse dia vai chegar, e todos nós vamos estar face a face com ele. E o Espírito Santo, enquanto nós vivemos nesse tempo, ele quer nos preparar para que nós sejamos uma noiva pura, imaculada, com vestes brancas. O Espírito Santo nos consola. João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele está conosco. O Espírito Santo é a verdade que habita em vocês. O versículo 17: o Espírito Santo é a verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. O Espírito Santo nos livra da lei e nos dá vida. Romanos 8, de 1 a 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, e Ele nos adotou, e Ele como filho, e nos testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos os teus filhos. Amém?